Muito bem, muito boa noite a todos os que estão acompanhando essa mesa de debate do Instituto de Estudos Fiscais. Hoje nós teremos uma mesa com três palestrantes que são especialistas, muito conhecedores desse tema, que é o processo tributário administrativo do IBS, esse novo imposto criado pela emenda 132, no projeto de lei complementar 108/2024, que já foi aprovado, pelo menos no seu texto base, pela Câmara dos Deputados. Hoje nós temos aqui nessa mesa de debates online três pessoas, como eu disse. Em primeiro lugar, fará a palestra o professor Gustavo Lana, que é doutor em Direito Financeiro pela Universidade de São Paulo, mestre em Direito Público pela PUC Minas, é professor de Gestão Tributária e Direito Tributário nos cursos de pós-graduação Lato Sensu do IEC, da PUC Minas, e também advogado em Belo Horizonte. Depois teremos a palestra da professora Júnia Sampaio, que foi julgadora, conselheira do CARF durante muitos anos e é também mestre em Direito Tributário pela UFMG. Júnior, é um grande prazer tê-la aqui. Muito obrigado pela presença. Também teremos como uma terceira palestra a do Dr. Alfredo Bento de Vasconcelos, que é auditor fiscal do município de Belo Horizonte, já foi presidente e membro conselheiro do CART, né, Conselho Administrativo de Recursos Tributários em Belo Horizonte, durante muitos anos, e também participou ativamente do conjunto de técnicos que elaboraram ou participaram da elaboração do projeto de lei complementar. Eu tenho certeza que na fala dele ele vai também explicitar melhor a participação dele, os debates que existiram quando da elaboração do texto desses projetos de lei complementar regulamentadores da emenda 132. Bom, cada palestra terá uma duração de 20 minutos. Eu vou auxiliar aqui no controle do tempo pelo chat. Eu vou avisar quando nós estivermos com 5 minutos para o término e depois com 2 minutos. Queria agradecer a presença de todos. Temos aqui convidados de órgãos do contencioso administrativo tributário de várias partes do Brasil. Certamente o Alfredo os convidou, queria agradecer a presença de todos. Temos também juízes, como é o caso do doutor Murilo Abreu, e alunos da graduação, da pós-graduação, advogados, pessoas da Receita Federal, enfim, os associados e associadas do IF, que estão prestigiando essa mesa de debates tão importantes, tão importante. Então, em primeiro lugar, Gustavo, você tem a palavra. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Você tem a palavra, então, por 20 minutos para a primeira palestra da noite. Muito obrigado, professor Marciano, a quem eu agradeço pelo honroso convite. Já me disponibilizo para futuras mesas. É sempre um prazer falar no IF, que é um instituto que sempre tem fomentado as discussões tributárias em altíssimo nível, tanto de temas quanto de profundidade dos temas, principalmente agora em razão da reforma tributária. Então, agradeço novamente o convite, o honroso convite, e já me coloco à disposição para outras mesas de debate. Agradeço também a presença, né, dos outros dois debatedores, dos outros dois palestrantes, professores Júnior e Alfredo, e agradeço ao professor Marciano a possibilidade de falar primeiro, porque falar depois da Júnior, que foi uma das melhores conselheiras indicadas pelos contribuintes nos últimos anos no CARF, e do professor Alfredo, que é auditor de carreira e também conselheiro do CART em Belo Horizonte, seria uma tarefa hercúlea para mim. Então, tive a sorte de falar previamente aos dois e deixar uma impressão inicial pelo menos boa, né? Pois bem, em relação ao tema que escolhi para comentar com vocês, e na verdade, já de antemão, expresso a minha preocupação em dizer que aqui não há nenhuma verdade absoluta no que eu vou dizer, na verdade, são ideias, pensamentos que eu tenho sobre esse tema que vou dizer do projeto de lei complementar 108 de 2024, mas
a minha ideia aqui é fomentar muito mais o debate do que trazer uma verdade insofismável, até porque não existe nenhuma verdade absoluta que dirá no direito, quanto mais no direito tributário. Mas a minha ideia aqui é tratar da regra disposta no artigo 83, parágrafo 3º do projeto de lei. Essa regra prevê que a autoridade lançadora, ou seja, a autoridade responsável pelo lançamento do crédito tributário, aqui eu não vou entrar no mérito se lançamento é constituição do crédito tributário ou mera declaração do crédito tributário, não vou entrar nessa questão doutrinária, mas o fato é que esse parágrafo quarto do artigo 83 do projeto de lei prevê que a autoridade lançadora, portanto, a autoridade fiscal responsável pelo lançamento, poderá alterar o lançamento efetuado no todo ou em parte, ou seja, integralmente ou parcialmente, depois da impugnação apresentada pelo contribuinte, diante de vício sanável do ato de lançamento de ofício, ou seja, diante de um vício passível de ser consertado, retificado em relação àquele lançamento inicial de ofício, ou, e aqui o ponto que eu pretendo explorar mais nesse dispositivo, ou da necessidade de sua reformulação. Pois bem, a primeira parte desse dispositivo, que permite a alteração do lançamento de ofício em função de um vício sanável, mesmo depois da impugnação, não me parece tão polêmica assim. A despeito de, via de regra, já haver uma previsão no artigo 149 do Código Tributário Nacional de possibilidade de revisão do lançamento de ofício pela autoridade fiscalizatória, existem lá os incisos e as situações em que, via de regra, é possível essa alteração do lançamento de ofício pelo próprio ente fiscalizador. E são situações específicas, taxativas, previstas de forma geral, quando há algum tipo de vício no tocante à atuação do ente fiscalizatório ou algum tipo de má-fé ou dolo por parte do contribuinte, né? Então, um vício sanável aqui, ok, possível eventual revisão do lançamento em parte ou em todo pela autoridade responsável por esse ato administrativo ou procedimento administrativo que o seja. O grande problema aqui é que esse dispositivo prevê também a possibilidade de se alterar o lançamento prévio efetuado de ofício quando a, a apresentação da impugnação em função de necessidade de sua reformulação. E aqui é o primeiro ponto que eu chamo a atenção. Esse termo necessidade de sua reformulação, a meu ver, é um termo totalmente aberto, não é? Não há, ao contrário do que acontece lá no artigo 149 do CTN, por exemplo, situações específicas previstas na lei, ou no projeto de lei, melhor dizendo, que dizem quando será tipificada essa reformulação, essa necessidade de formulação. Se abre aqui de forma discricionária para a autoridade lançadora reformular o seu lançamento anterior quando entender necessário. O que, a meu ver, já macula de inconstitucionalidade esse dispositivo. Porque se não há critérios objetivos e taxativos previstos na lei, deixa-se ao alvedrio do ente fiscalizador responsável pelo lançamento a reformulação desse após a impugnação, mesmo quando houver vícios insanáveis. Essa é a possibilidade que leio quando estudo esse dispositivo. Ou seja, existe aqui a possibilidade de revisão de um lançamento que está maculado, está invalidado, deve ser declarado nulo em função de um vício material, por exemplo. E aqui só fazendo um parênteses, né? Existem dois tipos de vícios que podem macular um procedimento ou um processo administrativo. O vício formal, que tem a ver com o próprio procedimento em si, esse, conforme a jurisprudência do STJ, tribunais de segunda instância e do próprio CARF, é um vício passível de ser sanado, tanto retificado, não é? Quando há um vício no procedimento que não macula o lançamento tributário, a constituição do crédito tributário, mas há também, por outro lado, o vício material. Aquele tem a ver com a base de cálculo, com o fato gerador, com o sujeito passível,
que esse, conforme jurisprudência do STJ, dos tribunais de justiça, dos tribunais regionais federais, do próprio CARF, não é possível de ser convalidado. E o que esse dispositivo traz é a possibilidade de reformulação de um lançamento com um vício material insanável, não é? Então, por quê? Porque a única condição, o único requisito em que o qual deve ser observado pelo legislador é a necessidade de reformulação. Então, o legislador aponta lá um sujeito passivo equivocado, aponta uma base de cálculo equivocada, o contribuinte em sua impugnação, pede preliminarmente a nulidade do auto de infração por esse vício material insanável e vai ao legislador e diz, não, agora eu estou vendo aqui que há necessidade de reformulação, porque de fato a base de cálculo não era aquela, era essa, não é? O sujeito passivo de fato não era esse, porque ele foi incorporado previamente ao lançamento. Então, para reformular aqui, não é possível, a meu ver, esse tipo de reformulação. Primeiro, porque não há aqui critérios objetivos para se reformular e, portanto, não há definição de quais hipóteses. Segundo, que eu não posso dar esse tipo de liberdade discricionária, se me permitem o pleonasmo, né, ao ente fiscalizatório que deve observar os requisitos necessários para a constituição do crédito tributário, requisitos materiais. Qual a base de cálculo correta? Qual é o sujeito passivo? Qual é a alíquota? Qual é o fato gerador? Ele não pode, posteriormente à impugnação, rever o seu trabalho relativo ao lançamento para convalidá-lo, para retificá-lo, não é? Sob pena de causar uma insegurança jurídica tremenda, não é? E padece de inconstitucionalidade também esse dispositivo, porque o artigo 146, inciso 3º da Constituição, diz que cabe à lei complementar definir sobre obrigação tributária e lançamento. E alguém vai dizer assim, não, Gustavo, você está viajando, né? Desculpe o termo, porque é um projeto de lei complementar. Acontece que esse projeto é um projeto de lei complementar para criar um processo administrativo tributário vinculado ao IBS. E o que o artigo 146, inciso 3º da Constituição, prescreve, ao meu ver, é que obrigação e lançamento tributários têm que ser tratados numa lei complementar de direito material e não de direito processual. E nesse contexto, já existe uma lei complementar, que é o Código Tributário Nacional, assim recepcionado pela Constituição de 88 como lei complementar, que prevê já as regras tanto de lançamento tributário como de obrigação tributária. Razão pela qual esta lei processual não pode inovar em relação à retificação de lançamento tributário. As regras para a constituição do crédito tributário via lançamento estão previstas no Código Tributário Nacional. E caso o legislador queira alterar essas regras, deve fazê-lo por meio de alteração daquele diploma legal, e não por meio de um novo projeto de lei que regulamenta matéria distinta. Aqui eu estou falando de regulamentação de normas processuais e não normas materiais vinculadas à Constituição do crédito tributário por meio do lançamento. Razão pela qual, a meu ver, esse dispositivo fere o artigo 146, inciso 3º da Constituição, justamente porque regulamenta a norma de direito material já devidamente estabelecida no Código Tributário Nacional, não é? Há que se ter uma lei geral para regulamentar o lançamento tributário e não uma lei específica que trata de um processo administrativo, de um tributo específico para regulamentar o lançamento. Razão pela qual também entendo que é inconstitucional esse dispositivo por ferir o artigo 146 da Constituição. E eu trago mais um alerta em relação a esse dispositivo. Esse dispositivo, ele tem como objetivo, ou tem como consequência indireta, reabrir o prazo decadencial em relação a lançamentos com vícios insanáveis. Vou explicar melhor o que quero dizer. Pois bem, o artigo 173, inciso 2º do Código Tributário Nacional, ele prevê que o prazo decadencial ele é interrompido e, portanto, se inicia novamente quando houver uma decisão administrativa que convalide ou retifique um lançamento por um vício formal. Portanto,
há um vício formal, não é? No lançamento, depois de um processo administrativo, verifica-se a existência desse vício formal, eu reabro o prazo decadencial para constituição desse crédito tributário, não é? Aqui não. Aqui, da maneira como está posta, eu posso ter um vício material, como já colocado, saneado e reabrir-se o prazo decadencial, não é? Imagina-se que o lançamento ocorreu em 2025. A impugnação do contribuinte nesse ano, mas demorou-se ali 3, 4 anos. Tudo bem que o processo tributário administrativo ele é mais célere hoje, graças a muito pelo trabalho aí dos conselheiros, dos contribuintes e dos fazendários nas três esferas administrativas. Mas suponhamos que leve-se 4 anos e meio ali para julgar-se esse auto de infração, né? E aí a o órgão julgador diz, olha, tem aqui um vício material, né? Eu vou anular esse auto de infração, esse lançamento aqui. Aí diz o fiscal, não, não passou os 5 anos lá do fato tirador e tal, posso aqui retificar aqui o lançamento, né? Reabro o prazo decadencial para fazê-lo após essa decisão. Percebam, eu estou elastecendo, eu estou criando, melhor dizendo, uma hipótese de interrupção de prazo decadencial que não está prevista no Código Tributário Nacional, no artigo 103, 173, inciso segundo. Lá, a hipótese interruptiva de prazo decadencial é quando houver um vício formal e não material. E nesse contexto, quando eu abro essa possibilidade de retificação de um lançamento diante de vício insanável, observando essa dicção aí da necessidade de reformulação, eu estou, na verdade, criando uma hipótese de interrupção de prazo decadencial que não está previsto no Código Tributário Nacional, que é, novamente, o diploma legal que regulamenta decadência e prescrição de acordo com a própria Constituição. Então, percebam, o que me deu a impressão é de que esse dispositivo inserido no projeto de lei quer dar uma amplitude à retificação de lançamento que não está prevista no Código Tributário Nacional, que não deve acontecer porque um vício material, ele por força de jurisprudência, por força da própria natureza, é um vício insanável, e ao incluir a possibilidade da autoridade lançadora efetuar alteração do lançamento no todo ou em parte em função da necessidade de reformulação após a apresentação de impugnação, o que se está criando aqui é uma inconstitucionalidade patente por violação ao artigo 146, inciso terceiro do CTN, porque já existe da Constituição, porque já existe o Código Tributário Nacional que regulamenta o lançamento, se cria um novo prazo decadencial, uma nova hipótese de interrupção do prazo decadencial, já que o artigo 173, inciso segundo do CTN, diz que se interrompe o prazo decadencial e se inicia novamente se houver um vício sanável formal e não material. E, além disso, esse dispositivo, ele viola o artigo 146 do Código Tributário Nacional. Esse artigo 146 ele é bem claro, ele diz, olha, no caso de modificação de ofício ou de reforma do lançamento por decisão judicial ou administrativa, a autoridade fiscal pode rever os critérios para o lançamento do crédito tributário. No caso aqui, o que acontece é que o artigo 146 prevê que somente é possível a retificação dos critérios para lançamento do crédito tributário em função de uma decisão judicial administrativa para fatos geradores futuros. Ou seja, aquele lançamento inquinado de um vício de nulidade insanável, de um vício material, ele não pode ser retificado para utilizar critérios distintos para fim de sua convalidação. Contraria-se uma regra de direito material do artigo 146 do CTN, não é? O artigo 142 é que começa a tratar de lançamento lá no Código Tributário Nacional. Diz o artigo 46, no caso de uma modificação do lançamento por força de uma decisão judicial administrativa, essa alteração de critério para fins de constituição do crédito tributário, para fins de lançamento, só pode ocorrer para fatos geradores futuros. Portanto,
esse lançamento que utilizou-se de critérios equivocados pela autoridade fiscal para poder exigir um crédito tributário, ele não pode ser convalidado. Ele não pode ser convalidado. Aqui, esse dispositivo do projeto de lei, ele está em confronto com uma regra de direito material prevista no Código Tributário Nacional. Então, se eu sou advogado e amanhã vou questionar um auto de infração no âmbito judicial, eu posso entrar tanto com recurso extraordinário, alegando inconstitucionalidade desse dispositivo, se aplicado no meu auto de infração, porque ele fere o artigo 146, inciso 3º da Constituição, quanto recurso especial, porque ele fere o artigo 173, inciso 2º do Código Tributário Nacional, porque cria uma hipótese de interrupção da decadência não prevista naquele dispositivo, e fere também o dispositivo do artigo 146 do CTN. Ah, mas são normas de mesma hierarquia. Mas o fato é que o Código Tributário Nacional é o diploma legal que regulamenta o direito material tributário. E essas matérias que estão sendo tratadas nesse dispositivo são, na verdade, é, colorados, são consequência daquelas regras do artigo do Código Tributário Nacional. Aqueles dispositivos de direito material devem ser observados em todos os processos tributários administrativos, razão pela qual uma lei que regulamenta que cria um processo tributário administrativo, a meu ver, com a devida vênia de entendimentos contrários, na minha humilde opinião, não pode contrariar a regra de direito material. Só pena de tornar inócua, iníqua essa regra de direito material. Então, portanto, vejam, eu considero que esse dispositivo ele causa uma tremenda insegurança jurídica no sistema tributário nacional, não é? Está-se aqui se tratando da reforma tributária que tem como objetivo simplificação, não é? Esse é o mote da reforma tributária. Mas se cria uma regra para tentar salvar lançamentos eivados de nulidade insanável através de um jeitinho que o sistema tributário não comporta, não é? Eu estou dizendo sistema de forma proposital. O sistema ele tem que ter capilaridade, tem que ter conectividade, não é? As regras de direito material são conexas às regras de direito processual, procedimental. Portanto, a meu ver, esse dispositivo ele deve ser alterado na votação do segundo turno sob pena de ser passível de questionamento, até mesmo em âmbito judicial. Eu não sou procurador da OAB Nacional, não tenho participação no Conselho Federal da OAB Nacional, mas se fosse conselheiro federal, eu, a partir do momento que esse projeto de lei fosse aprovado com esse dispositivo, eu recomendaria ao presidente da OAB ajuizar uma ação direta de constitucionalidade. Não faz sentido eu permitir que a autoridade lançadora revise, retifique um lançamento após a impugnação, se esse lançamento tiver evado de uma nulidade por vício material. Não faz sentido esse dispositivo não prevê de forma clara e objetiva quais as hipóteses em que é possível a reformulação pela autoridade lançadora diante de sua necessidade. Essa discricionariedade dada à autoridade lançadora, a meu ver, foge de qualquer tipo de parâmetro de razoabilidade, segurança jurídica, proteção da confiança, boa-fé, que devem nortear o processo tributário administrativo. Então, a meu ver, esse dispositivo deve sim ser analisado com calma e alterado ainda no âmbito do processo legislativo, sob pena de haver uma série de questionamentos no âmbito judicial em relação à sua validade perante a Constituição e perante o sistema tributário nacional, mormente o Código Tributário Nacional. Bom, são essas as considerações que eu queria dispor sobre esse dispositivo. Peço desculpas por eventuais lapsos ou algo que não tenha ficado claro e me coloco à disposição para o debate e com as devidas vênias de quem discorda das minhas opiniões. Muito obrigado ao professor Marciano novamente pelo convite e aos demais colegas palestrantes. Muito obrigado, ao professor Gustavo Lana, inclusive porque ele se manteve no tempo de 20 minutos, pela sua excelente exposição. Certamente isso vai ser objeto de debates na nossa parte destinada a tanto na noite de hoje. Então, agora eu vou passar a palavra com muita alegria para a professora Júnia Sampaio, que é uma pessoa que participa
nos eventos do IF já há muitos anos, e é uma honra tê-la aqui hoje. Obrigado, professora Júnior, a senhora tem a palavra. Obrigada, professor Marciano. Parabenizo o IF. Acho que a gente anda vendo muita discussão sobre o PLP 68, que é da reforma, e muito pouca discussão sobre o processo. E aí, eu me lembro até do artigo do professor Hugo de Brito Machado II, que ele escreveu exatamente sobre a questão do processo, onde ele fala o seguinte, depois eu vou falar o que que é a analogia que ele estava falando, mas ele, basicamente, o título do artigo é Eu Não Sei Pousar. Basicamente pelo seguinte, no tocante à parte processual, realmente eu acho que nós estamos muito mal. E aí, antes de entrar especificamente no meu tema, eu convido a todos, ontem eu assisti o seminário do CARF, e a segunda palestra foi exatamente o processo administrativo na reforma tributária. Essa perplexidade que o doutor Gustavo coloca, dá para a gente ver direitinho a origem dela na palestra do doutor Manuel Procópio, que é uma das pessoas que está coordenando, pelo menos estava lá como coordenando essa parte do projeto de lei. E aí você entende o porquê, porque ele parte da premissa de que o processo administrativo ele é um ato, ele é uma continuidade de um ato administrativo, que não existe uma distinção entre lançamento e processo administrativo, tá? Quando existe claramente uma distinção, seja pelos princípios que regem o lançamento e o processo administrativo, as autoridades são distintas, né? Então, até lembrando aqui do querido Alfredo, nós somos colega de turma no CART há muitos anos atrás, eu me lembro direitinho de um julgamento de uma taxa, não sei se o Alfredo vai lembrar, em que uma das questões que eu coloquei foi exatamente essa. Olha, era até uma questão probatória, né? E mudar algo, ou trazer para o lançamento algo que o fiscal não trouxe. E eu falei, olha, o lançamento, de acordo com o artigo 142 do CTN, é ato privativo da autoridade administrativa. Eu não fiz concurso para auditor fiscal. Eu componho o tribunal e a minha função é, pura e simplesmente, revisar. Então, eu não posso fazer algo que a autoridade administrativa não fez. E o professor Alberto Xavier fala isso muito bem. Nós temos... O que é o princípio que trata do lançamento? É o princípio inquisitorial. Portanto, eles têm um dever de prova, que é diferente de ônus da prova, né? Ao passo que os princípios, a partir do momento da impugnação, nós temos o quê? Contraditório e ampla defesa, né? Temos até súmula no CARF. Não há que se falar em contraditório e ampla defesa quando nós estamos falando do lançamento. Contraditório e ampla defesa acontecem na parte judicial. Então, eu acho que nós temos um problema muito sério, inclusive de premissas, em relação a essa lei, tá? Bom, mas o que mais que nós temos de problemas seríssimos, né? Costuma-se dizer que o IBS e a CBS são siameses, irmãos siameses. Eu diria que não. Eles são gêmeos, como diz a minha amiga Thais, univitelinos, mas eles não são siameses. E eles não são siameses por quê? Porque nós vamos ter uma disparidade de processos administrativos, tá? Nós vamos ter um processo administrativo para o IBS, que é o que está sendo gestado no PLP 108, e nós vamos ter um processo administrativo para a CBS. Isso não é, essa parte não é nenhuma elucubração, se a gente olhar, inclusive, no artigo 156-A, parágrafo 5º, está dizendo, lei complementar disporá sobre o processo administrativo fiscal do IBS. Aí, quando ele vai tratar da CBS, no artigo 195, parágrafo 16, ele fala, aplica-se a contribuição prevista no inciso 5, caput, o disposto no artigo 156-A, e aí ele basicamente replica, só que quando ele chega no parágrafo 5º, e o inciso 7 é exatamente o inciso que vai falar do processo administrativo, ele
para no inciso 6 e depois vai para o inciso 9º. Ou seja, isso não foi um erro. Desde a emenda constitucional, algum arranjo se teve de que havia uma separação entre os processos administrativos do IBS e da CBS. Obviamente, isso vai gerar problema, né? Porque os fatos geradores são os mesmos, há uma remissão. Mas a gente sabe muito bem, especialmente numa questão complexa, né? Como o direito tributário, que nós vamos ter divergência. Sem dúvida, nós vamos ter divergência. E aí, o que eles tentaram fazer, né? Foi prevenir, né? Fazer uma harmonização da interpretação. E aí tem aí o artigo 156b, que fala que os estados e municípios do Distrito Federal exercerão de forma integrada, exclusivamente por meio do comitê gestor, nos termos do limite da Constituição, os seguintes competências: o comitê gestor do IBS, administração da União e Procuradoria da Fazenda Nacional compartilharão informações. O comitê gestor do IBS e a administração da União poderão implementar soluções integradas. Bom, e aí nós tivemos uma questão que é primeiro, a composição do comitê gestor, tá? Só para a gente ver, a composição do comitê gestor é de 4 representantes da RFB, 4 do comitê gestor do IBS, sendo 2 do Estado e 2 dos municípios e Distrito Federal, tá? Já existe aqui uma subparticipação, claro, dos estados e dos municípios, mas essa não é a questão. Essa harmonização, essa pretensa harmonização, ela veio já no TLP 68, no artigo 309, onde ele fala: compete ao Comitê de Harmonização uniformizar a regulamentação e a interpretação da legislação relativa ao IBS e CBS. Inciso 2, prevenir litígios relativos às normas comuns aplicável ao IBS e CBS. E aí, no artigo 311, ele fala: ato conjunto do Comitê de Harmonização e do Fórum de Harmonização Jurídica das Procuradorias deverá ser observado a partir de sua publicação no Diário Oficial, nos atos administrativos, normativos, e aí é o danado, e decisórios, tá? Então, o que acontece aqui? Esse comitê de harmonização, que não é o comitê gestor, tá? O comitê de harmonização, aí você fala: não, prevenir litígio. O que ele vai fazer? Vai atuar como atua a COSIT, né? Você vai lá, faz a sua solução de consulta, a COSIT vai lá, responde. Eles vão atuar de forma harmonizada para fazer as normas regulamentares e de obrigações acessórias, etc. Mas não é isso. E efetivamente não é. Por quê? Porque ele fala atos administrativos, normativos e decisórios, tá? Então, o que acontece? O Comitê de Harmonização, e nós vamos ver isso daqui a pouco, ele tem a pretensão, tá, de harmonizar a interpretação do contencioso administrativo, né? O PL 108 não diz se o comitê e o fórum das procuradorias vão integrar ou não o comitê gestor. Para mim, esse comitê é um certo mistério, tá? Talvez Alfredo consiga me esclarecer melhor o que é isso aqui. Em que pé está, aonde ele vai ficar, como é que vai ser essa história. Mas, enfim, eu acho extremamente preocupante quando a gente vai lá para o PL 108, no artigo 100, ele fala harmonização, e aí ele fala IBS e CBS. A harmonização do IBS e da CBS será garantida pelo Comitê de Harmonização das Administrações Tributárias de que cuida a lei complementar, que instituiu o IBS. E aí, olha só, cujas decisões terão caráter de provimento vinculante para os órgãos administrativos. Artigo 111, a uniformização da jurisprudência administrativa do IBS e da CBS será realizada pelo Comitê de Administrações Tributárias. 112, as decisões tomadas pelo Comitê de Harmonização terão caráter de provimento vinculante a partir da publicação no Diário Oficial.
Isso é muito sério. Só para vocês verem a confusão que isso vai dar. O presidente do CARF já afirmou em matéria ao Jota que a CBS vai ser de competência do CARF e basicamente vai ficar na terceira seção, que é a que julga atualmente PIS e COFINS. Natural. Tem mais, né, prato com a matéria. Só que olha que loucura. Você vai ter um processo no CARF, ou seja, uma turma do CARF que vai julgar. Vamos supor que exista divergência entre duas turmas da terceira seção. Qual é o caminho? O caminho é, existindo divergência entre essas duas turmas, tem-se um recurso especial para a Câmara Superior do CARF, tá? Câmara Superior essa que é paritária. Significa que tem representação de contribuinte. A Câmara Superior vai pacificar. Só que em relação à CBS, o que vai acontecer? Ah, você teve decisão aí de duas turmas, turma A e turma B? Ah, isso vai dar confusão. Então, eventualmente, esse julgamento da turma A está diferente de algo ali do IBS que foi decidido lá pelo processo do comitê gestor. Aí não, ao invés de você ir para a Câmara Superior do CARF, nós vamos para onde? Para o Comitê de Harmonização. Tá? E é complicadíssimo, porque esse comitê de harmonização, ele não é paritário. E o mais complicado ainda, hoje, se você tem uma decisão da Câmara Superior, essa decisão não é vinculante. Precisa se passar um tempo, você precisa ter um processo, precisa ter uma discussão amadurecida, e você vai ter, então, para que aquilo seja vinculante, uma proposta de súmula. Agora, prestem atenção, a proposta de súmula no CARF, além de contar com os representantes dos contribuintes, ela não é decidida pelo voto de qualidade, exatamente porque ela tem efeitos vinculantes. Então, se eu quero, por exemplo, aprovar uma súmula, ela precisa da maioria efetiva dos conselheiros. Vou dar um exemplo claro, ágio interno, tá? Durante muito tempo, eu me questionei se efetivamente existia uma possibilidade de ágio interno que não fosse decorrente de simulação, ou seja, porque 99% é o quê? Reavaliação de ativos, tá? O que acontece? Isso não foi aprovado como súmula. E aí, passado um tempo, eu pego um processo, na época da Telefônica, em que efetivamente era um ágio interno real, tá? Por quê? Primeiro, havia uma razão econômica para que houvesse aquela entre partes relacionadas, né? Que houvesse essa operação, que era a Vivo Par e uma outra, enfim, conjugando telefonia com telefonia celular, e mais, uma das partes tinha 40% de acionistas minoritários. Isso aí faria o quê? Que a condição daquela operação fosse arm's length. Enfim, só para vocês terem uma noção como é importante isso, né? Então, eu tenho uma preocupação muito grande com esse comitê de harmonização. Não sei de onde ele vem, como ele está inserido. Me parece, pelo que eu li, que ele não é paritário e, portanto, ele destoa tremendamente do que hoje nós temos no processo administrativo fiscal para todos os demais tributos federais, né? Então, nós vamos ter um processo curioso. E aqui, eu depois tenho que responder, prometi para o Murilo, mas vou deixar para a parte dos debates que nós vamos discutir aqui, tem que responder várias questões, mas eu não quero me alongar exatamente para que a gente possa ter esse tempo, né? Nós temos uma outra questão muito curiosa. A lei, o PLP, ele não prevê o que eu acho bom, tá? Em termos teóricos, o voto de qualidade. Inclusive, uma reunião que nós tivemos na CNI, foi até com a então presidente do CARF, Adriana, eu falei, por que vocês não adotam, ao invés do voto de qualidade, o voto de desempate? Tá? O que seria isso? O presidente participaria da sessão de julgamento, porque ele tem que fazer uma série de coisas, e na hora que desse empate, aí ele votaria. Isso resolveria o problema do voto dele ser duplo, ter um peso dobrado, né? Então, mas aí, bom, por que eu estou dizendo isso? Porque o PL
PL 108 efetivamente adota o voto de desempate. Só que o que aconteceu? Quando voltaram com o voto de qualidade, esse voto de qualidade hoje, ele tem efeitos extraprocessuais muito relevantes. Então, se uma decisão hoje é tomada na Câmara Superior por voto de qualidade, ou mesmo nas turmas ordinárias, você tem o quê? Você tem exclusão de multa, exclusão de juros. O que se tentou dar? Qual foi a moeda de troca, vamos dizer, política para o voto de qualidade, que eu acho, de certa maneira, razoável? Não existe indúbio para o contribuinte. Eu realmente acho que não existe de maneira alguma, e o artigo 112 do CTN não abre margem para isso. Mas ele dá margem, sim, para o indúbio pro réu, né? Então, o que acontece? O indúbio pro réu, se você tem um empate, e aquilo foi decidido pelo voto de qualidade, e o que acontecia? Você decidiu o mérito pelo voto de qualidade e mantinha-se a multa qualificada pelo voto de qualidade. Isso não faz menor sentido. Eu já escrevi várias declarações de voto nesse sentido. Então, nós ainda vamos ter esse outro problema. Por quê? Porque uma regra de decisão, hoje, vai gerar efeitos processuais muito distintos, a depender do tributo que você estiver tratando, né? Bom, fora isso, e aí depois eu queria que o Murilo falasse para nós, né? Eu acho que realmente, agora, em relação à reforma tributária, nós vamos precisar muito do judiciário. E é terrível a situação. Por quê? Porque o PLP 108, o Gustavo acabou de dizer, né? O PLP 108, ele não traz, né? Nós temos perplexidades e ilegalidades aí claras. Infelizmente, nós não vamos resolver isso no processo administrativo. Outra coisa seríssima, o PLP 108 está restringindo o controle de legalidade de atos normativos. Isso é muito sério. Por exemplo, vou dar um exemplo claro, inclusive do PIS e COFINS, né? Que vai ser a sucessão causa-mortes aí, a CBS vai vir como sucessora. O PIS e COFINS, todo o conceito de insumo para PIS e COFINS, que hoje foi adotado pelo STJ, ele foi construído no CARF. Por quê? Porque o CARF não se submete às instruções normativas da Receita Federal. E, portanto, o próprio CARF deixou de aplicar a Instrução Normativa 404, que falava que os créditos de PIS e COFINS tinham uma vinculação tal como se fosse IPI, tá? Então, assim, nós temos milhões de coisas a ser discutidas. Depois eu vou, prometo, viu, Murilo, que nós vamos discutir as questões que você colocou, mas basicamente é isso, ou seja, eu estou bastante preocupada com a questão processual, porque eu acho que ela está muito mal posta, seja no processo administrativo e no judicial nós não sabemos nada, absolutamente nada. Então é isso, agradeço muitíssimo, agradeço aí o Marciano, o Gustavo, Alfredo, todas as pessoas aqui que estão participando. Acho que vai ser muito legal a gente debater e realmente nós precisamos debater essas questões. Muito obrigada. Muito obrigado à professora Júnia pela excelente participação, excelente palestra e também por ter se adequado ao tempo de 20 minutos. Muito obrigado, Júnia. Agora vamos então para a terceira palestra do Dr. Alfredo Bento de Vasconcelos, meu grande colega, foi mestre, né, pela PUC Minas, sob minha orientação, já lá se vão alguns anos, né, Alfredo? E prossegue aí muito influente e participativo nos rumos do direito tributário brasileiro, ainda mais agora com a reforma tributária, ele tendo composto os, os órgãos que participaram da elaboração do projeto. Muito obrigado, Alfredo, você tem a palavra. Obrigado, Marciano. O áudio está de acordo? Sim. Tá. Ô, Marciano, eu agradeço o convite para discutir com você
o texto do substitutivo do PLP 108. Olha, eu queria iniciar minha fala fazendo uma ressalva. Eu estou vendo até aqui com muita felicidade, com muita alegria, a presença de um colega auditor fiscal do município do Rio de Janeiro, que é o presidente do Conselho Municipal de Tributos do Rio, doutor Fernando Miguel, que trabalhou pessoalmente comigo numa etapa do programa de assessoramento técnico lá do Ministério da Fazenda, e o doutor Fernando viveu na pele, junto comigo, as perplexidades que, de alguma forma, vieram à tona nesse processo. Eu queria ressaltar, em primeiro lugar, que, apesar de ter participado desse projeto do governo federal, eu, infelizmente, fui. Nós, da Frente Nacional de Prefeitos, eu representei a Frente Nacional de Prefeitos no grupo de trabalho do Programa de Assessoramento Técnico, que discutiu o contencioso administrativo do IBS, e todas as propostas que nós fizemos foram derrotadas. Eu tenho para mim, né, com o devido respeito de todos os colegas que participaram do PAT-RTC, eu tenho para mim que esse texto do PLP é muito ruim. É muito ruim. E ele é a expressão, né? Eu me sinto no dever de dizer isso. A gente está aqui entabulando um discurso de natureza científica, né, no Instituto de Estudos Fiscais. Eu tenho para mim que esse projeto ele é a consagração de uma visão hegemônica que existe, sobretudo nos fiscos estaduais. Então, esse texto, em linhas gerais, foi o texto trazido para o PAT-RTC pelos representantes dos fiscos estaduais do Brasil, né, que já iniciaram a discussão do tema, apresentando esse texto que, ao fim e ao cabo, resultou do projeto de lei complementar apresentado pelo governo federal ao Congresso, com alguns ajustes, digamos, motivados por uma necessidade política do CONCEFAZ de ter uma certa interlocução com a Confederação Nacional de Municípios e obter o apoio da Confederação Nacional de Municípios lá no âmbito interno do PAT-RTC para aprovar esse texto. E nós, da Frente Nacional de Prefeitos, fomos avassaladoramente vencidos em todas as discussões. Então, eu solucionei aqui, se eu fosse falar daquilo que eu entendo ser ruim nesse texto, né, eu ficaria aqui horas. Então, eu selecionei aqui 3 aspectos que me parecem muito ruins, muito graves, para discutir com vocês. Só uma observação. A nossa proposta, né, o doutor Fernando há de servir como testemunha, a nossa proposta, por exemplo, mantinha a competência dos tribunais administrativos municipais e estaduais já existentes para julgar os contenciosos de IBS em primeira e em segunda instância, evidentemente, sob o império de uma legislação comum, uma legislação que regesse o processo de maneira uniforme em todo o território nacional. E, digamos, se um determinado estado da federação, se o fisco de um estado realizasse o lançamento de IBS, esse contencioso tramitaria perante o Tribunal Administrativo desse estado, que julgaria o contencioso em primeira e segunda instância, cabendo ao comitê gestor do IBS, a exemplo do que já ocorre na tradição brasileira do processo civil, uniformizar as jurisprudências emanadas dos diversos órgãos jurisdicionais administrativos Brasil afora, tal como o STJ faz quando ele tutela a rigidez da legislação infraconstitucional, julgando
o recurso especial, por exemplo. E, enfim, prevaleceu o entendimento de que os tribunais administrativos de estados e municípios não julgariam os contenciosos, o que, a meu juízo, é muito ruim, não só porque não democratiza o exercício da jurisdição administrativa. A comunidade porto-alegrense, através das suas instituições, eu presumo que ela deva interferir na construção intersubjetiva da jurisprudência administrativa. Ela não será ouvida. Da mesma forma que a comunidade belo-horizontina não será ouvida. Quer dizer, um único órgão concentrará o poder de dizer, no plano administrativo, o que é o direito tributário alusivo ao IBS. Não haverá nem massa crítica, quer dizer, quando um Tribunal de Justiça da Federação Brasileira decide, por exemplo, sobre direito penal e direito civil ou direito tributário, ele está aquele ente federado está participando da construção dessa jurisprudência, formando massa crítica. O STJ, quando vai harmonizar a jurisprudência emanada dos diversos tribunais de justiça, ele tem à disposição dele os diversos pontos de vista das diversas comunidades subnacionais, né? Quer dizer, eu disse isso lá, quer dizer, entrou no ouvido e saiu no outro, né? Então, assim, outra coisa. Então, deixa eu já entrar aqui para esses 3 pontos que eu acho os mais importantes e os mais graves. A Júnia tocou no assunto que eu acho de suma importância. Aliás, eu acho que o problema levantado pela Júnia, eu venho defendido isso nos diversos fóruns dos quais eu participo, para mim, ele é a causa de todos esses problemas. Porque assim, eu tenho uma experiência empírica do processo administrativo tributário, porque eu integrei o Tribunal Administrativo de Belo Horizonte durante 17 anos, ininterruptamente. E eu pude, Marciano, ver acontecer, e as pessoas da academia que tiveram essa experiência juntamente comigo, eu tenho certeza que elas corroboram essa mesma percepção minha. Eu pude ver acontecendo no dia a dia do Tribunal Administrativo aqui de Belo Horizonte muitas coisas que eu aprendi na academia, quer dizer, aquelas teorias de jurisdição participativa, aquelas teorias de Dworkin, de Habermas, tudo isso, de algum modo, eu vi acontecer, então eu acho possível que isso seja implementado. O problema é que existe no Brasil uma visão que me parece hegemônica, sobretudo nos fiscos estaduais, segundo a qual sequer existe processo administrativo, né? E isso é péssimo, com todas as vênias dos colegas que não estão presentes, mas eu tenho a obrigação moral de dizer isso. Essa é uma visão que não encontra amparo no direito positivo do Brasil, porque a Constituição brasileira é prenhe em dispositivos que infirmam esse pressuposto. Isso não encontra amparo na experiência dos povos, né? Isso não encontra amparo em lugar nenhum. Quer dizer, é uma visão totalmente anacrônica, autoritária e não democrática do processo administrativo. Então, eu vou começar dizendo o seguinte: em primeiro lugar, a gente precisa compreender qual é a função estatal exercida por um órgão que julga um contencioso administrativo. Eu tenho para mim que ela é que esse órgão que julga um contencioso administrativo exerce função jurisdicional. Quais são as 3 funções estatais? A primeira delas é a legislativa. Em que consiste a função legislativa? O órgão do Poder Legislativo cria o direito. Ele cria normas gerais e abstratas. O Executivo e o Judiciário, a seu turno, ambos
em linhas gerais, exercem uma função muito parecida, porque, ao contrário do legislativo, que cria normas jurídicas abstratas e dotadas de generalidade, o executivo e o judiciário executam, aplicam a legislação definida pelos representantes do povo no parlamento. Portanto, o judiciário e o executivo criam normas individuais e concretas. O poder executivo, através de um órgão fazendário, interpretando e aplicando a Constituição e a legislação infraconstitucional, realiza o direito e faz um lançamento tributário, que é um ato administrativo, que, ao fim e ao cabo, é uma norma jurídica individual e concreta. E o Poder Judiciário faz a mesma coisa, só tem que ele faz isso provocado com o propósito de solver um conflito na existência de uma lide, de um contencioso. Há duas partes que discordam sobre a interpretação e aplicação do direito, e há uma autoridade estatal a quem a Constituição confia o encargo de dirimir essa controvérsia, né? Ora, eu pergunto o seguinte, até relembrando aqui o fato salário chama de alogorfia processual o que acontece, por exemplo, quando o contribuinte promove a impugnação do lançamento. Tudo o que acontece antes da notificação válida do lançamento ao contribuinte é a fase procedimental. É o exercício da função estatal típica do Poder Executivo. Uma vez notificado validamente o lançamento ao contribuinte, ou seja, o fisco declara ao contribuinte qual é a pretensão que ele pretende ser satisfeita. O contribuinte se insurge contra isso, promove a impugnação do lançamento. A partir daí, o que existe é uma relação processual. É processo. E o órgão estatal que vai dirimir a controvérsia exerce jurisdição, né? Eu disse isso lá, quase apanhei. Não se admite sequer chamar o CARF de tribunal administrativo. Ou seja, a natureza jurídica de uma decisão administrativa é, ao fim e ao cabo, a mesma natureza de um ato administrativo. Isso é assim, isso não para em pé por nenhuma ótica, por nenhum olhar que você lance sobre o fenômeno, né? Então, beleza. Então, partindo dessa premissa de que a atividade exercida pelo órgão jurisdicional, nos termos da Constituição, é atividade jurisdicional, e nem se diga, mas é um órgão do Executivo, e daí? O presidente da República, quando edita uma medida provisória, ele está exercendo função legislativa. O prefeito de Belo Horizonte, quando baixa um decreto, idem. O Senado da República, quando julga o presidente da República por crime de responsabilidade, ele está exercendo função jurisdicional. O Supremo Tribunal Federal, quando aposenta um servidor, pratica um ato administrativo, exerce função executiva. Todos os poderes da República exercem concomitantemente as três funções estatais. O poder legislativo, a função típica dele é de legislar, mas ele pratica atos administrativos. Eu sou capaz de dizer que ele pratica mais atos administrativos do que legisla. A mesma coisa o poder executivo. O que aquele órgão lá, o que o CAD faz quando ele dá uma decisão dizendo que há, por exemplo, uma violação ali de concorrência, ele está exercendo função jurisdicional. Ou seja, aceitar isso quando a pessoa tem uma visão autoritária, anacrônica, e quando a pessoa deliberadamente quer colonizar o ambiente do processo com fins outros que não são a efetividade dos direitos fundamentais, a proteção e a tutela da ordem jurídica, mas o atendimento do fim secundário da administração tributária, que é arrecadar. O fim primário
da administração tributária é cumprir com fidelidade à ordem jurídica estabelecida. A arrecadação é uma consequência imediata disso, né? Então, partindo dessa premissa, é preciso dizer o seguinte: esse texto promove para mim duas coisas totalmente absurdas. A primeira já foi referida pelo Gustavo, porque ele permite que, após a notificação regular do lançamento, a autoridade fazendária possa alterar esse lançamento, ainda que esse lançamento seja inquinado de um vício de motivação. O CTN, por exemplo, proíbe isso. Há um princípio no CTN, que é o da imutabilidade do lançamento, que o lançamento, após a notificação regular, ele só pode ser modificado naquelas hipóteses lá do artigo 149. E aquelas hipóteses lá elas se restringem a situações assim, muito particulares. Por exemplo, o lançamento é por declaração. O fisco faz o lançamento à luz da declaração do contribuinte. Só tem que a declaração é falsa. E por aí vai. Se vocês analisarem todas aquelas hipóteses do artigo 149, vocês vão perceber claramente que o CTN, como não poderia deixar de ser, permite a retificação de um lançamento já devidamente notificado, na maioria daquelas hipóteses, quando o fisco é levado a erro pela má-fé do contribuinte ou por alguma situação em que a boa-fé da fazenda pública é, de algum modo, afetada por uma ação do contribuinte. Fora essa hipótese, viola claramente a Constituição, porque existe o princípio da irretroatividade das leis. E esse princípio ele se desdobra no direito administrativo, né? Ele de algum modo, ele se aplica lá nos artigos 145, 146, 149 do CTN. Por que é proibida a adoção de um comportamento contraditório? Por causa disso. Só estados autoritários permitem em suas constituições que a lei retroaja os seus efeitos a fatos que aconteceram no passado. Então, você permitir que uma autoridade estatal pratique um ato que é inquinado de uma nulidade absoluta, porque ele padece de um vício de motivação. Motivação é um dos 5 elementos essenciais do ato administrativo. Um ato administrativo com motivação incorreta, ele é nulo, ele é natimorto, ele não produz efeito algum. Mesmo se ele for discricionário, toda a doutrina do direito administrativo no mundo inteiro diz que, mesmo se ele for discricionário, ele não pode ser convalidado. Né? Então, estão faltando 2 minutos aqui, eu vou correr. Então, a primeira coisa é essa questão da possibilidade da autoridade administrativa convalidar esse ato administrativo. Convalidar, não. Retificar o ato administrativo após a impugnação. Só tem que o texto do PLP prevê a possibilidade de o julgador administrativo convalidar o lançamento. Eu me opus flagrantemente a isso lá e fui vencido. Aqui em Belo Horizonte, existe uma jurisprudência já consolidada há mais de 10 anos. O leading case foi relatado por mim em 2009, né, Marciano? Participaram da construção dessa jurisprudência, dentre outros, Leonardo Varela, Bernardo Mota Moreira, a própria Júnia Sampaio, Alessandra Brandão, pessoas assim ligadas à academia, ligadas à sociedade civil, que participaram da construção dessa jurisprudência. Hoje, né, existe, inclusive, em vias de ser publicada, está no prelo ainda, digamos, uma súmula, a única súmula do Conselho de Recursos Tributários, que eu, inclusive, fui o relator do recurso especial,
que proíbe o julgador administrativo de convalidar o lançamento quando o lançamento padece um vício de motivação. Por que isso? Exatamente porque ele exerce função jurisdicional. A autoridade administrativa do artigo 142 não é o auditor fiscal que participa do julgamento. Ele não é autoridade administrativa. Ele é autoridade judicante, parajudicial. Ele exerce função judicante. Então, o correto é dizer, inclusive, separação de funções. Eu me lembro, assim, só dando um exemplo, que eu acho importante a gente fazer essa reflexão, eu peço até a tolerância se eu passar 1 ou 2 minutos do tema, mas, por exemplo, eu estou discutindo aqui direito, estou discutindo política, não. Quando a ex-presidente da República, Dilma, foi julgada pelo impeachment, eu ouvi muitas pessoas dizerem o seguinte: é um julgamento político, é um julgamento político. Ele é político porque é realizado numa casa política, mas ele é um julgamento jurídico, né? Se o Brasil fosse uma república parlamentarista, o parlamento podia afastar o presidente da república por desconfiança. Aqui não, a gente é presidencialismo, né? O parlamento só pode afastar o presidente da república se comprovado o crime de responsabilidade. Por que eu estou falando isso? Não estou fazendo nem apologia da Dilma, nem daqueles que caçaram a Dilma. Estou dizendo o seguinte: olhe o que é separação de funções. A função jurisdicional foi exercida por quem? Pelo Poder Legislativo. Aquele órgão do Poder Legislativo que julgou a presidente da República por crime de responsabilidade, ele tinha que entender que, apesar dele estar no Poder Legislativo, ele era um órgão judicante do Poder Legislativo. Então, é separação de funções estatais. Então, uma coisa é a função exercida pelo auditor fiscal do município de Belo Horizonte quando ele julga um contencioso. Ele exerce função judicante, ele não é autoridade administrativa. Se ele faz um lançamento, ele está usurpando uma função que a Constituição outorgou privativamente ao órgão oficioso do Poder Executivo. Tá? Então, esse é um problema grave, né? A possibilidade de os julgadores administrativos convalidar o lançamento. Por quê? Porque isso fere de morte a efetividade do processo administrativo tributário. E, por fim, o terceiro problema que eu acho muito grave é esse levantado que foi levantado muito rapidamente pela Júnia, que diz respeito à impossibilidade de um julgador administrativo, incidentalmente, em controle difuso, digamos assim, né, julgar a constitucionalidade ou a ilegalidade de ato normativo infralegal. Porque eu tenho para mim, em boa companhia, inclusive com o próprio professor Marciano, que já escreveu sobre isso, eu já votei assim, eu entendo que a declaração de inconstitucionalidade de lei em sentido formal e material é competência reservada exclusivamente ao Poder Judiciário. Agora, controlar a constitucionalidade de ato normativo infralegal, eu acho assim, é um imperativo constitucional que tem a ver com o arquétipo do processo administrativo que a Constituição exige que seja adotado. Porque se o órgão judicante do Poder Executivo não puder declarar a ilegalidade ou a inconstitucionalidade de uma portaria, de um decreto, de uma instrução de serviço, qual é, ao fim e ao cabo, a efetividade desse processo administrativo? Até porque a gente sabe que, né, eu digo isso como auditor fiscal, que já tem quase 36 anos de casa, né, que as administrações tributárias muitas vezes, né, utilizam esse expediente para, de alguma forma, não cumprir a tempo e modo, de maneira adequada, em todos os seus pormenores, determinados sistemas de direito, determinadas previsões constitucionais. E é uma maneira, inclusive, né, de possibilitar que a dona Raposa tome conta do galinheiro. Né? Quer dizer, não faz sentido um sistema constitucional
que limita o poder, né? Permitir que a raposa tome conta do galinheiro. Então, quer dizer, todo litigante em processo judicial e administrativo, estou citando aqui entre aspas, tem direito ao contraditório e à ampla defesa, com todos os meios a eles inerentes, a não ser se tiver uma instrução normativa da Receita Federal flagrantemente ofensiva à lei ou flagrantemente ofensiva à Constituição. Que processo administrativo é esse? Em que a baixíssima efetividade impede que impede, inclusive, o controle interna corporis de legalidade daquele ato. Agora, é claro que eu não estou aqui a defender a possibilidade de declaração de inconstitucionalidade de atos de normas legais emanadas do Poder Legislativo. Leis de sentido formal e material, eu acho que não pode, né? Mas, então, é isso. São as três principais e mais graves, os três principais e mais graves problemas. São esses dois a que se referiram. A Júlia, só complementando aqui, já terminando, Marciano, pedindo desculpas por ter ultrapassado um pouquinho, o problema mais 2 minutos, Alfredo. Mais 2 minutos. O problema da falta de integração dos contenciosos. Júnior, recentemente a questão de pouco mais de uns 45 dias atrás, na Abrasf, nós tentamos, né, criar um recurso tendente a uniformizar a jurisprudência emanado do CARF e do Comitê Gestor do IDS a ser interposto perante essa comissão de harmonização. Porque você falou muito bem, essa comissão de harmonização vai atuar fora dos processos e ela vai responder a requisições administrativas que serão a ela dirigidas por aqueles 3 legitimados lá, e o efeito prático dos provimentos que vão emanar dessa comissão é rigorosamente a mesma coisa de uma solução de consulta. Mas os processos administrativos ficarão totalmente desacobertados dessa espécie recursal que a mim me parece de fundamental importância. O Fernando vai lembrar que a gente previa isso, né, Fernando? No nosso texto. A gente previa uma espécie de recursal. Não vai existir essa espécie de recursal. Perdão, eu já passei demais. Obrigado, Marcelo. Não, foi ótimo. Você levantou pontos muito importantes. Tenho certeza que eles vão ser melhor desenvolvidos agora na etapa das perguntas, dos debates. E já temos aqui uma primeira manifestação de intenção de iniciar fazendo perguntas e debates, que é a do Dr. Murilo Abreu, que é juiz de direito aqui em Belo Horizonte, juiz de direito do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Então, eu prefiro fazer uma rodada de perguntas e de colocações para a gente agir com mais agilidade e eficiência. Então, eu vou passar a palavra para o Murilo e também já abro a palavra para mais perguntas e colocações para as pessoas que também quiserem fazer. Então, eu agradeço mais uma vez ao Alfredo, a todas as pessoas que fizeram as palestras iniciais. Murilo, você tem a palavra. Obrigado, professor Marciano. Boa noite a todos. Eu queria dizer inicialmente que foi excelente, aprendi muito com o doutor Gustavo, doutor Alfredo, Júnia. E eu queria, professor Marcelo, na verdade, era ter um direito de resposta, porque a Júnia manifestou meu nome aí 2 vezes, pelo menos, mas eu não vou julgar cadeira, não vou dar cadeirada, não vou dar soco, vai ser só uma manifestação em razão do que ela afirmou. Eu acho assim interessante porque eu fico impressionado com a atuação profissional de cada um dos palestrantes aqui, doutor Gustavo militando na advocacia, no contencioso tributário, administrativo, judicial, na academia, a Júnia também, Júnia foi conselheira no CAF, doutor Alfredo disse aí 17 anos de contencioso tributário administrativo. No que eu posso contribuir com isso? Eu sou juiz de direito, estou afastado desse contencioso, sobretudo do administrativo, que é o objeto principal da discussão aqui hoje, mas após as 3 falas, eu me senti
como que sentado numa arquibancada, assistindo o jogo. Então, a minha visão parece que é meio assim de drone, é como se eu tivesse de fora, de longe. E por que que eu estou dizendo isso? É, Porque o que está acontecendo, o que eu estou percebendo nessa minha posição de torcedor na arquibancada, e torcedor positivo, para ganhar, e faz força para dar certo. Mas é que está acontecendo uma revolução no direito tributário com essa reforma do consumo, uma revolução, portanto, no direito material, e que acabou respingando totalmente no direito processual tributário. Nosso direito processual não é só nós não vamos ter só um novo contencioso tributário do IBS. Eu acho que acho que isso vai muito mais longe. A gente vai ter uma revolução também no direito processual tributário. Se isso vai acontecer, se muita coisa vai mudar, não é só um novo contencioso do IBS que a gente precisa adequar, porque tem repercussão por todo o sistema, na minha modesta opinião, e eu acho que a gente deve dar um passo atrás e se perguntar: que tipo de contencioso a gente quer ter daqui para frente? Pós-emenda constitucional 132. Será que a gente deve ficar só nessas discussões pontuais, e sem nenhum demérito a essas discussões, porque elas precisam ser feitas? Tipo, como vai ser a harmonização das interpretações divergentes do IBS e da CBS? O órgão que vai fazer essa interpretação e harmonizar em definitivo, ele vai ser interno à estrutura do comitê gestor, ele vai ser externo. Essas discussões, não tem a menor dúvida, precisam ser feitas. A Júnia levantou essa bola aqui, mas eu acho que a gente precisa ir além nesse momento revolucionário que a gente está vivendo. Será que não é o momento, não é a oportunidade, e oportunidade de ouro? Talvez isso não aconteça de novo, talvez a gente não tenha. Eu acho que mais até do que o cometa Halley, né? Quantas gerações tiveram que acontecer para que o cometa Halley passasse? Será que a gente vai ter uma oportunidade novamente de mexer no direito tributário brasileiro como a gente está mexendo hoje, tanto o direito material quanto processual? Será que não é o momento, então, da gente questionar pelo menos 3 pilares do contencioso tributário? Primeiro, representação paritária. Representação paritária, nós sabemos, ela veio desde lá do primeiro Conselho de Contribuintes, na sequência da criação do imposto de renda, né, 1922, 23, por ali, e permanece até hoje. Eu sei que isso é uma baita provocação aos advogados, sobretudo particulares, mas eu estou querendo promover um debate sério, desapaixonado, sem emoções. No meu modesto entender, não existe suporte constitucional para a representação paritária. É a minha modesta opinião, mas acho que isso precisa ser debatido. Será que a melhor solução não é o recrutamento dos julgadores administrativos por concurso público, como já acontece, por exemplo, no Tribunal Administrativo do Estado de Pernambuco? Não sei, eu estou questionando, mas acho que isso é um momento oportuno para nós questionarmos questões como essa. Segundo pilar do contencioso tributário administrativo, que eu acho que precisa ser debatido: as 3 instâncias administrativas. A gente precisa mesmo de 3 instâncias administrativas? O que faz o contencioso demorar quanto tempo? 8 anos, né? Conforme o diagnóstico do contencioso que você pegue, um vai dizer que é 8 anos, outro vai dizer que é um pouco mais, enfim. E no diagnóstico do contencioso administrativo feito pela Secretaria da Receita Federal, junto com a Associação Brasileira de Jurimetria, né, financiados que foram pelo BID, uma das hipóteses que eles levantam seria nós termos 2 esferas na instância administrativa e um IRDR, esse instrumento novo de julgamento, de pacificação de divergência jurisprudencial, que veio com o novo CPC. Será que não seria uma possibilidade de termos um IRDR, incidente de resolução de demandas repetitivas, na esfera administrativa, de modo a viabilizar, suprimir a terceira instância administrativa, né, a Câmara Superior de Recursos Fiscais, no CARF, e, eventualmente, quando houver divergência, instaurar esse incidente? É uma outra, uma outra, um outro foco de debate que eu lanço, que eu acho que precisa ser também discutida. E a última, para eu não me estender demais, talvez o ponto mais importante, o doutor Alfredo mencionou aqui, com muita pertinência: a integração entre as instâncias administrativa e judicial.
Esse talvez seja o ponto principal do nosso contencioso tributário demorar tanto, ser tão moroso, ser tão sem segurança jurídica. Isso precisa ser seriamente repensado. Então, é isso. Já quero concluir, professor Marciano, não quero me estender demais, mas lançar esses 3 pontos, eu, assim, meio que vendo de fora, né? Eu não, infelizmente, eu não integro, eu sou juiz de direito, às vezes eu morro de inveja dos julgadores administrativos, quantas vezes eu já não morri de inveja da Júnia lá no CAR, tudo que eu queria era ser um juiz tributário administrativo e não judicial, várias vezes eu já tive esse sentimento, mas, e isso sem entrar, e aqui eu já vou de fato encerrar, no contencioso judicial, né? Nós estamos aqui o tempo todo falando do contencioso tributário administrativo, aí eu já vou lançar para o professor Marciano a sugestão de nós fazermos um evento sobre o contencioso tributário judicial, né? Se tudo permanecer como está hoje, o que vai acontecer? A primeira divergência que surgir interpretativa entre IBS e CBS, um contribuinte vai ajuizar uma ação da Justiça Federal lá no Chuí, o outro lá no Amazonas, enfim, a balbúrdia processual que já existe hoje no nosso contencioso vai ser aumentada, porque vai ser agregada com essas novas demandas. Eu estou estudando com o professor Marciano, no doutorado lá na PUC, uma sugestão a partir dos núcleos de justiça 4.0, que seria talvez um caminho para reduzir, pelo menos, essas divergências interpretativas. Mas era isso, professor Marciano, desculpa ter demorado tanto, era só para exercer esse direito de resposta mencionado pela Júnia, sem nenhuma cadeirada, eu volto a reiterar. Obrigado ao doutor Murilo pelas colocações, pelas provocações. Eu vou indagar se nós temos perguntas a serem feitas pelas pessoas que estão nos assistindo. O Murilo não fez propriamente perguntas específicas, lançou algumas questões. Eu vou então aqui abrir para alguém que queira fazer uma pergunta, ou mais de uma pergunta para uma pessoa que já fez a palestra ou para os 3 palestrantes. Marciano, Oi, Alfredo. Deixa eu é deixa só eu um, só ver se... pois não, pode falar. não, é só um comentário a respeito de um dos aspectos, de uma das reflexões feitas pelo Dr. Murilo, com a qual eu concordo em gênero, número e grau. Veja bem, sobretudo após a experiência que eu tive nesse PAT RTC, eu me convenci definitivamente que é imperioso que, se, se houver decisão política de que o Brasil vai ter realmente um processo administrativo tributário, eu acho que a solução para esse problema levantado pelo doutor Murilo é exatamente fazer como o Estado de Pernambuco faz. Eu digo assim, até como auditor fiscal, porque veja bem, uma coisa sou eu, como auditor fiscal, que temporariamente afastado de minhas funções ordinárias, atuo lá num processo, porque aqui em Belo Horizonte, nem na segunda instância, os auditores fiscais não têm dedicação exclusiva. Eu sei que lá no Rio, por exemplo, o Fernando, por exemplo, fica em dedicação exclusiva nas funções como conselheiro. Aqui só o presidente, né? Queira ou não, o fato de eu ter essa vinculação orgânica com o próprio litigante, com aquele próprio ente que pratica o fato gerador, de algum modo compromete o ambiente enfim, de imparcialidade que deve nortear o julgamento daquele contencioso, né? Então, assim, eu acho que a única forma de resolver isso, porque aí o que acontece? A maneira como isso está se desenvolvendo historicamente no Brasil, o contencioso está sendo instrumentalizado, eu acho. Quer dizer, o contencioso tem sido vítima, né, de uma certa briga política que existe entre as corporações do Estado e as corporações da sociedade civil. Aí fica essa discussão, tem que ter paridade e tal. Então, eu acho que a única forma de resolver isso é fazer o que foi pensado lá em 1965, que teria até um capítulo lá do CTN que ia tratar desse assunto. E aí foi retirado esse capítulo do CTN, que era fazer como é em Portugal, né?
Em Portugal, existe uma justiça administrativa concursada, a pessoa faz um concurso para ser juiz administrativo. E eu acho que tinha que ser assim mesmo, sabe? Honestamente, depois desses anos todos, eu acho que tinha que ser assim, né? Então, por exemplo, Tá. aqui em Belo Horizonte, eu acho que não devia nem ter uma vinculação com a Secretaria Municipal de Fazenda. Devia ser um órgão, sei lá, ligado à Procuradoria ou ao gabinete do prefeito, e que os julgadores ocupassem um cargo efetivo e fizessem concurso e fossem remunerados especificamente para fazer isso. Eu acho assim que é a única forma de solucionar isso, porque o ambiente de desconfiança que existe nas relações, lá aqui em Belo Horizonte não tinha isso não, né, Júnior? Mas assim, pelo que eu ouvi das discussões lá no pátio ITC e tal, nossa, existe uma eu me arrisco a dizer que existe até uma espécie de uma animosidade velada entre os representantes da Fazenda e os representantes dos contribuintes. Era Alfredo, só isso. ótimo, foi Ah, boa colocação. Deixa Eu eu, vou, Júnior, deixa eu deixa eu só ouvir responder. o Fernando Miguel, aí eu vou passar a palavra para você, tá? Para você poder Tá. comentar. Vamos só ouvir o Fernando Miguel que estava com a mão levantada. Logo em seguida eu passo para a Júnior. Não estou te ouvindo. Professor Marciano, pode passar para a Júnia primeiro, sem problema algum. Júnior, tá me ouvindo agora? Agora sim? Doutor Fernando, posso passar para a Júnior? Júnior, então você pode falar, depois eu passo para o doutor Fernando e a gente já passa para a rodada final. Tá. Na verdade, eu concordo muito mais com o Murilo do que ele imagina, tá? O que que é a questão? Ele colocou 3 projetos de leis, nós analisamos aqui basicamente o PLP 108, que foi o PLP que foi apresentado, mas existem 2 outros PLPs, que é o PLP 37 e o PLP 50, enfim, agora eu já não me lembro. Bom, vamos tentar explicar aqui. A questão da paridade, eu entendo que ela é importante. Uma pergunta que ele fez, porque no PLP 37 eles falam da questão da paridade em primeira instância. Não concordo também, acho que não é necessário, tá? A paridade nas delegacias regionais de julgamento. Só que existe um problema, e isso, colocando aqui a minha experiência como conselheira, a DRJ ela poderia economizar uma grande parte dessa temporalidade que nós estamos falando aqui de processos do CARF são de imposto de renda à pessoa física, que são os processos de menor valor. Esses é que ficam, tirando se a pessoa é maior de 60 anos e está no estatuto do idoso, o resto fica no final da fila, tá? E tem um problema com as DRJs, eu falei isso com o atual presidente do CARF. Antes de sair, a gente fez uma reunião sobre o negócio de processo, e eu falei, olha, eu acho que tem uma coisa singela e que ajudaria demais, que é a interpretação que as DRJs fazem do artigo 16, parágrafo 4º, que fala da preclusão da prova. A gente fala muito advogado indo no CARF, não, tem uma quantidade gigantesca de contribuintes que se defendem sozinhos. O contribuinte mesmo, não há impedimento para isso no processo administrativo. E eu me lembro direitinho de um processo que a gente estava discutindo, dedução de pensão alimentícia. E aí a lei falava que o cara tinha que trazer a decisão judicial que especificasse, e ele não tinha trazido. Quando chegou na DRJ, a DRJ virou provimento. Mas explicou, provimento. Por quê? Porque você deveria ter trazido a sentença. Tarará. Quando chegou no recurso, o recurso era de um parágrafo. O cara falava basicamente o seguinte: obrigado. Ele fala agradecido no final do recurso. Tipo, agora eu sei o que eu precisava trazer. Entendeu? Então, essa preclusão de provas, a forma como a DRJ faz, por exemplo, pegando agora outra coisa, imposto de renda pessoa jurídica, PERDECOMP, a quantidade de processo que não precisava subir para o CARF, se a DRJ resolvesse falar, ok, fala que você tem que trazer todas as provas com a impugnação, mas muitas vezes o cara não sabe que prova que ele tem que trazer.
Dá um exemplo, imposto de renda retido na fonte. Você tem que trazer a prova de que as receitas foram oferecidas à tributação. A quantidade de processo que eu julguei que era simplesmente fazer o seguinte: baixa o processo em diligência, intima o contribuinte para trazer a prova de que ele ofereceu os rendimentos à tributação. Voltava o processo, a gente dava o provimento. Então, assim, eu não tenho nada contra as DRJs serem compostas exclusivamente, até acho que ali a ampla defesa, digamos assim, ela fica lá no CARF e tudo certo. Só que acho que a bem da efetividade ela tinha que adotar uma interpretação um pouco mais atenta mesmo à verdade material. Ninguém aqui está discutindo direito. Uma quantidade gigantesca do contencioso administrativo é prova. Então, adota-se uma interpretação menos literal do artigo 16. E por que isso? Porque o CARF adota. Então, você vai lá e vai negar o contribuinte à prova, ele vai recorrer para o CARF, e o CARF fala, vai e apresenta. Eu entendo que essa preclusão não tem esse problema todo. Tá? Então, primeira pergunta do doutor Murilo, eu concordo, acho que não precisa ser paritário, e disse isso, inclusive nessa reunião que a gente teve com o presidente do CARF, só acho, não sei como a gente faria isso, porque é uma questão interpretativa, né? E se você for literal, se você não pensar em princípio da verdade material, você vai negar, né? Então, enfim, essa é a primeira questão. E quanto à questão da paridade e do concurso público, uma das coisas que eu concordo com o Alfredo, eu acho que existem modelos que não precisam necessariamente ser faça um concurso público para compor este órgão. E eu vou explicar por quê, tá? Agora, eu acho, como o Alfredo disse, que ele tinha que ter uma vinculação estrita. Eu acho que existem modelos, falar o modelo hoje é o ideal, de jeito nenhum. Eu acho que a gente tinha que ter uma independência similares a outros tribunais, CNJ, CAD, tá? Então, ou seja, o mesmo no caso das agências reguladoras. Então, quer dizer, você tem outros. E por que eu acho, sinceramente, depois de 8 anos do CARF? Porque eu acho que a experiência pregressa, seja do representante da fazenda, seja do representante do contribuinte, ela é muito importante. E eu fico me questionando que tipo de concurso público seria capaz de aferir essa experiência, que seria capaz de selecionar essas pessoas, tá? Então, é isso. Tem até um dos PLPs que o Murilo colocou, que fala o seguinte, aparentemente, você teria um concurso público, mas que é um concurso público curioso, porque vai ser você faria uma prova de seleção para compor um desses órgãos administrativos, e você teria um mandato. Concordo. E eu acho que essa prova deveria ser feita tanto para os representantes da Fazenda, que se propusessem a ingressar nesse órgão, quanto aos representantes do contribuinte. E eu disse isso uma vez, inclusive, na CNI, de novo, nessa mesma reunião com a então presidente do CARF. Eu acho que um exame de seleção para demonstração de que você tem conhecimento efetivo sobre aquelas matérias é muito bom. Inclusive, no caso específico dos representantes do fisco, uma coisa que eu acho valiosíssima, no nosso caso também, tem matérias que a gente deveria mostrar, mas no caso específico dos auditores fiscais, né, prova de processo. Você tem que entender o que é processo. Você tem que entender o que é uma coisa, o que é outra. Você tem que entender o que é sua atividade. Então, Murilo, te respondendo, eu acho que não tem problema. Esse projeto desse segundo PLP, que é um concurso, mas que me pareceu o seguinte: são pessoas que já têm uma vivência pregressa e que faria basicamente um exame técnico para entrar nesse órgão. E nesse aspecto eu concordo, tá?
Agora, acho sim que a paridade é extremamente valiosa. Exatamente por quê? Porque na interpretação de tudo, a gente carrega com a gente uma visão, e eu vi isso assim, eu consigo dizer experiências fáticas que eu tive no CARF, inclusive de falar, meu Deus, eu não enxerguei isso aqui. E não é só de interpretação jurídica, às vezes eu não enxergava uma prova e não é má fé. É simplesmente porque a visão que a gente tem, como o Kahneman diz, nós temos vieses, entendeu? Então, contrapor esses vieses é muito importante, eu acho extremamente valioso. Então, é isso. Obrigado, Júnior. Eu vou passar a palavra para o doutor Fernando e depois vou colher a palavra final do Gustavo, dado o adiantado da hora. Muito obrigado pela presença, doutor Fernando. O senhor tem a palavra. Obrigado, uma boa noite a todos. Eu não queria exatamente formular nenhuma pergunta, apenas agradecer o convite do Alfredo, com quem tive o prazer e a oportunidade de trabalhar no grupo da Frente Nacional de Prefeitos, e parabenizar o IF e a todos os palestrantes pelas excelentes contribuições, né? Estamos todos aí perplexos com esse PL 108 e ainda tentando aprender sobre ele e aprender a melhor forma de contribuir para o aperfeiçoamento desse PL. E fazer uma observação, o Alfredo já fez, o arcabouço desse PL 108 foi gerado há muito tempo atrás nas hostes lá do Concefaz. Ele ficou dormitando lá porque a reforma tributária, naquela oportunidade, não avançou. E, na verdade, nós trabalhamos, inclusive, para oferecer uma nova proposta integral do contencioso administrativo para o IBS, e nada do que a gente fez, e olha que muitos ali tinham bastante experiência na elaboração de leis e de regulamentos administrativos, nada daquilo foi aproveitado. E eu vejo esse PL 108 com uma série de equívocos conceituais, uma falta de organicidade. Assim, para ficar ruim tem que melhorar muito. Essa é que é a verdade. Ah, e a preocupação que a gente tem e que a gente está observando é que tudo tem sido tocado assim é, com muito assodamento, né? E ainda bem que teve essa trava lá, porque parece que essa trava agora permite um freio de arrumação aí. Vamos ver se o Senado consegue fazer essas melhorias e aperfeiçoamentos. Do contrário, futuramente nós teremos vários projetos de lei complementar para fazer as alterações necessárias, porque seguramente vão ser necessárias. Então, basicamente, é só para fazer essas observações. E dizer que eu aprendi muito aqui hoje. Então, agradecer o convite e dizer que eu estou extremamente feliz de ter participado aqui como ouvinte, porque aprendi bastante. Muito obrigado a todos aí. Que bom que foi bem recebido esse evento, doutor Fernando. É sempre importante ter pessoas de outros estados participando também aqui. Eu acho que nós temos que fazer um novo evento sobre o processo tributário administrativo do IBS, trazendo pessoas para, de alguma maneira, ter uma posição, defender uma posição diferente, né? Então, eu vou convidar pessoas dos estados, como disse o Alfredo, e da União Federal, para a gente promover um debate sobre os temas, porque realmente nem de longe é um tema tão tratado como o das regras materiais, né? Do IBS, da CBS, o tema do processo administrativo. Mas, sem dúvida, a noite está sendo muito importante para colocar isso tudo em questão. Eu vou passar a palavra, então, para uma rodada final, já que nós já estamos quase perto de 9 horas, para o Gustavo, que foi o único palestrante que ainda não se pronunciou, e depois uma consideração final dos demais palestrantes, pedindo àqueles que nos acompanham que enviem e-mails para o secretaria@if.gov.br
com outras questões, por exemplo, sugestões de temas para esse novo evento sobre processo tributário administrativo. Agora a gente vai ter o prosseguimento da discussão, né? Ainda está na Câmara, vai para o Senado, enfim, teremos muito tempo para isso. Gustavo, você tem a palavra para comentar questões que foram levantadas e colocadas pelo Murilo, pelo doutor Fernando, e temas que foram tratados também posteriormente pela Júnia e pelo Alfredo. Bom, Marcelo, eu vou ser breve, em função do adiantar da hora. Eu queria comentar três questões. A primeira é que eu concordo em gênero, número e grau com a Júnia em relação à questão do concurso, né? Entre aspas, eu acho que tem que haver uma prova para qualquer tipo de conselheiro, seja fazendário ou contribuinte, em todos os níveis, porque a experiência conta muito, e eu acho que tem que ser um órgão paritário. Eu já vi muitos conselheiros fazendários se convencerem em função de uma visão dos conselheiros dos contribuintes, em vários casos e vice-versa. Essa troca de experiência, a meu ver, é fundamental com a devida vênia do doutor Murilo, isso é fundamental, e num órgão administrativo há que ser escutado, há que ter opinião, o conselheiro indicado pelas confederações, porque o processo administrativo, a meu ver, ele pauta ele pelo princípio da participação popular e da democracia. Então, nesse sentido, a meu ver, é sim necessário um órgão paritário. O segundo ponto que eu queria colocar é que eu concordo também com o professor Alfredo de que esse projeto de lei ele não desassocia o caráter da autoridade fiscal lançadora dos órgãos julgadores, da função jurisdicional dos órgãos administrativos julgadores, na medida em que possibilita várias vezes a autoridade julgadora, a autoridade fiscalizadora, ter um papel mais amplo do que o próprio Código Tributário Nacional lhe outorga. Por exemplo, quando permite a convalidação de um lançamento totalmente evade nulidade. E o terceiro ponto, que é mais uma provocação, é de que essa reforma tributária, é óbvio que teria que acontecer, tá? A reforma tributária sobre consumo. Mas a aprovação tanto da emenda quanto dos projetos de leis, a despeito de audiências públicas, a meu ver, têm sido assodadas. E uma reforma tributária que privou, em tese, pela participação dos entes da federação, né, pela manutenção do Pacto Federativo, na verdade, o que está acontecendo é o contrário. A gente escutou aqui o testemunho do professor Alfredo e do doutor Fernando, de que os municípios não foram escutados. Quer dizer, não faz sentido votar dessa forma assodada. O bom é inimigo do ótimo, a pressa é inimiga da perfeição. Óbvio que você não vai encontrar nenhum projeto de lei perfeito, unânime, mas percebam, se não fosse essa atabalhoada história de tributação de TCD sobre distribuição proporcional de lucros, esse projeto de lei já teria sido aprovado na Câmara em 2 turnos, com todas essas arbitrariedades. De andar com andor que o santo é de barro. Ah, e aqui eu conclamo àqueles que são idealizadores desse projeto de lembrarem, né, principalmente aqueles que são aqui de Minas, de lembrarem de uma frase do saudoso escritor Guimarães Rosa: é junto dos bons que a gente fica melhor. Escutem todos aqueles que participam desse projeto. O projeto não pode ter um dono, não pode ter uma grife, como certas pessoas, de forma bastante vaidosa, querem se impor como pais dos projetos. O projeto vai servir para o Brasil, portanto, todos devem ser escutados, principalmente os municípios, que é onde fica a população. Há que se fortalecer o poder municipalista. A professora Isabel diz isso há 30, 40 anos, e a gente está vendo o contrário. São essas considerações que eu queria colocar, e esse alerta. Cuidado, é melhor votar com calma, discutir, para amanhã não tornar o litigioso tributário mais litigioso ainda do que já é atualmente. Muito obrigado. Boa noite. Muito bem, obrigado, professor Gustavo. Vou pedir uma consideração final da professora Júnia e do professor Alfredo. Realmente foi uma noite de muita reflexão, né, e muita manifestação de pontos aí de atenção, de preocupação, e já fica aqui o compromisso do IF de fazer um novo evento, porque certamente esse tema não vai ser definido nem mesmo esse ano, né? Isso vai passar para o ano que vem, e precisamos também eu destaco aqui as colocações levantadas pelo Murilo, mas então vou passar a palavra para a Júnia
e para a última consideração dela e depois para o Alfredo. Por favor, Júnior. Obrigada, foi ótimo. Acho que o Gustavo falou uma coisa interessante. Está faltando participação. E aí eu falo participação, o Alfredo já falou a questão dos municípios, mas uma questão que foi levantada pela Cristiane Botelho, juíza, também, no seminário que foi feito pela Bradetê, nós estamos discutindo um projeto de lei que vai desaguar, eventualmente, ninguém está querendo ser pessimista, mas que eventualmente vai desaguar no Poder Judiciário, que não tem nada sobre o processo judicial, absolutamente nada, e sem a participação sequer de um membro do Poder Judiciário. Não tem juiz, não tem desembargador. Agora a ministra Regina Helena Costa resolveu avocar, né? Falou, opa, esse troço vai cair na nossa cabeça. Então vamos lá, vamos tentar aprovar. E aí a Cristiane está falando com a JUF, etc. Então, a ânsia, e ninguém aqui, eu não quero ser pessimista, não, mas também a gente não pode entrar nessa coisa da reforma tributária e tipo assim, vamos resolver. Teve duas coisas que foi muito impressionante. O secretário Bernardo Api, quando questionado sobre a questão do processo, ele falou, não tem problema. E teve uma entrevista também com o próprio Manuel, ele falou, não, o que gera contencioso é o direito material. Como o direito material agora vai ser simples, porque vai admitir crédito amplo, nós não vamos ter mais contencioso. Isso foi dito, né? Então, acho que nós que vamos aqui ter que lidar com tudo isso, a gente precisa realmente discutir sobre isso. Então, agradeço mais uma vez. Obrigado, Júnior. Por favor, Alfredo, a sua consideração final aqui sobre esse nosso evento. Marciano, eu vou me limitar a agradecer você pelo convite, deixar um fraterno abraço aí para os colegas Gustavo e Júnior, e um abração para o Fernando, né, com quem eu tive o prazer e a alegria de trabalhar aí. O Fernando, eu e o colega Fabrício, que era o presidente do Conselho de Contribuintes do município de São Paulo, né? Ficamos aí uma semana praticamente trabalhando na redação do texto, etc. Então, assim, foi uma experiência muito importante, muito enriquecedora para mim, assim, no plano pessoal, mas, por outro lado, também um certo temor de ter o meu nome de algum modo ligado a esse texto, como se eu fosse o pai da criança, mas graças a Deus eu tenho testemunhas que podem corroborar que eu não tenho nada a ver com essa história. Mas enfim, eu particularmente fico muito chateado, muito triste com algumas coisas que vêm acontecendo, mas assim, é torcer para, né? Eu me lembro que a primeira pergunta, a primeira manifestação minha lá no grupo de trabalho foi a seguinte: por que que a gente não trabalha junto com aquela comissão da ministra Regina Helena Costa? Porque eu acho que não justifica ter um processo administrativo específico para um único imposto do sistema. Eu acho que o processo administrativo tinha que ser aplicável a todos os tributos do sistema, né? Mas enfim, é isso. Um abração e, mais uma vez, Marcelo, muito obrigado pelo convite. Espero ter contribuído de alguma forma aí para as reflexões e para o enfrentamento dessas questões aí, que eu acho que são muito importantes. Certamente, Alfredo e Júnior e Gustavo foram colocações, exposições muito importantes, estão gravadas, né? Nós gravamos esse evento, vamos disponibilizar no canal do IF, no YouTube. Agradeço a presença hoje, em especial, das pessoas de outros estados que participam de órgãos administrativos e que acompanharam esse nosso evento. Vamos fazer mais eventos dessa natureza. Eu conto com a participação do Dr. Murilo, que interveio hoje,
para organizarmos mais eventos. E, de fato, a Júnia tocou num ponto interessante que parece inexorável, que o Poder Judiciário também tenha que ser modificado para poder dar conta dessas questões levantadas pelo IBS, pela CBS serem, não sei se gênios, já vi gente falar de univitelino, siamesa, aqui tem toda uma... Mas, de fato, do jeito que está, não vai ser... Vai sair alguma coisa errada, é preciso também alterar o judiciário, e o judiciário é um órgão que ficou à parte, realmente, até o momento dessas Ô, Marciano, discussões. parece que existe já gestado até um procurador da Fazenda Nacional, salvo engano aqui, de Belo Horizonte, o Leonardo Alvim, Uhum. ele está coordenando um grupo que, segundo eu soube, já tem um projeto de emenda à Constituição que vai promover uma reforma do Poder Judiciário, de tal sorte que os contenciosos judiciais de IBS não serão julgados pelos tribunais de justiça, mas por um órgão, digamos, a ser criado aí, seria uma espécie de algo mais ou menos parecido com o que existe, por exemplo, na Justiça Eleitoral, entendeu? É, Então, teria um Tribunal vamos, Nacional com participação de juízes federais, desembargadores, é, e os tribunais de justiça não julgariam mais é. os Não vou, contenciosos judiciais. nós temos uma ótima relação com o Leonardo Alvim, vamos convidá-lo para fazer essa mesa, e também o Murilo, que esse é o tema dele, né, do doutorado, então temos muito assunto aí. Foi bom você me falar isso, Alfredo. Vou entrar em contato com o Leonardo Alvim. Muito bem, gente. Foi muito boa essa nossa reunião de hoje. Foram 2 horas muito bem gastas, com muitas questões. Depois vou enviar para vocês o link do nosso vídeo, né, que vai estar disponível no canal do YouTube. Muito obrigado, boa noite a todos. Prossigamos aí alertas quanto à reforma tributária. Um grande abraço. Boa noite. Boa Abraço, boa noite. noite. Um abraço.